Queridos, nós estamos estudando as bem-aventuranças e alguns detalhes a respeito das bem-aventuranças não podem passar batidos. E eu tenho feito questão, queridos, de enfatizar algumas coisas a respeito destas bem-aventuranças que são extremamente importantes para nós. A primeira dessas coisas, queridos, é que as bem-aventuranças são características que todos os cristãos devem manifestar. Nós não temos a opção de escolher quais dessas virtudes nós iremos viver. Mesmo porque, irmãos, essas características não são virtudes que nós buscamos. E isso é a segunda coisa que eu quero enfatizar. Ou nós somos assim porque Deus operou em nós e nos tornou assim, ou simplesmente não existe vida cristã. Ou você é assim porque Deus operou e te fez assim, ou você simplesmente não é um cristão. E isso acontece, queridos, porque, em terceiro lugar, essas características dizem respeito a realidades absolutamente espirituais. Ninguém nasce mais manso que outra pessoa, ninguém é mais humilde que outro por causa do seu jeitão, da sua personalidade, porque são características espirituais, não são naturais. E mais do que isso, elas não são produzidas pelos nossos esforços morais, pelos nossos esforços éticos, ou então pelo nosso desempenho religioso. Elas são produzidas em nós por uma ação do Espírito. E, em quarto lugar, exatamente por isso, essas características não nos distinguem completamente daqueles que não são cristãos. Ainda que a gente tente chamar uma pessoa que é mais pacata, de mansa, uma pessoa que seja mais tranquila, de humilde, né? Essas características que nós estamos falando nas bem-aventuranças, elas não encontram semelhança, eco, né, naquelas características que são mais da personalidade das pessoas. E por que isso, irmãos? Porque, honestamente, não existe absolutamente ninguém que consegue perceber a sua total falência espiritual. Ninguém consegue ser humilde, pobre de espírito, se não for por uma operação do próprio Deus na vida da pessoa. Ser humilde de espírito é reconhecer que nós não temos nenhum recurso, que não temos nenhuma virtude, nenhuma qualidade espiritual que nos garante diante de Deus, que nos apresente diante de Deus. No entanto, queridos, como uma consequência dessa primeira bem-aventurança, ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, quando nós percebemos essa falência espiritual, que nós somos mendigos espirituais, queridos, então nós choramos. E nós choramos porque percebemos o quanto nós e o mundo em que nós vivemos sofre com essa pobreza espiritual. E como nós vimos na última aula, se nós percebemos quem somos, então nós choramos pela nossa condição e então vivemos em mansidão. Nós não criamos conflitos tentando defender a nossa honra, tentando defender a nossa justiça, afinal, que honra é essa? Qual é essa justiça? Se nós percebemos que nós não temos nada e que nós não somos nada, que nós somos pobres de espírito, então, na verdade, não existe uma honra para ser defendida. Mesmo que outros nos ofendam, mesmo que nos maltratem, mesmo que sejamos injustiçados, nós não precisamos nos defender. É só você pensar, um morador de rua que depende de esmolas, ele não está preocupado com os seus investimentos financeiros.
Ele não está preocupado com a sua carteira de investimentos, simplesmente porque ele não tem nenhum investimento. Se nós percebemos que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós somos pobres de espírito, temos uma falência espiritual, então nós podemos viver a mansidão. E isso nos traz, então, queridos, a quarta bem-aventurança. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estou vendo aqui mais alguns irmãos, queridos, o Narciso está aqui conosco, bom dia. Hoje à noite nós vamos apresentar o Narciso para os irmãos, para aqueles que ainda não conhecem. O Luiz César está aqui conosco, a Ângela também. O presbítero Luiz Alves já está dando boas-vindas para o Narciso, a Silvana, o Diogo. Deus abençoe, queridos, que bom que você está aqui. Eu vou pedir para o Lucas, que é o comandante da nossa cabine de controle, colocar o slide aí para nós. Eu quero ver até se eu consigo ficar mais para o cantinho, para ver se o slide funciona. Isso, perfeito, muito bom, assim que está bom. Nós somos, então, aqueles que são abençoados, uma vez que temos fome e sede de justiça. Bom dia, Suelen, que bom que você está aqui conosco também. Queridos, existe, ou até pouco tempo atrás existia, um programa de televisão, você talvez lembre dele, ou talvez você nunca tenha ouvido falar, e não tem problema, um programa de televisão chamado Você é o que você come, ou era alguma coisa parecida com isso, né? Você é o que você come. E a ideia por trás desse programa, queridos, era demonstrar como a nossa alimentação define a nossa vida, define a nossa saúde, define até a nossa rotina de vida, define a nossa disposição de vida. E você sabe muito bem que, de certa forma, existe muita verdade nisso, não é mesmo? Alguém com uma alimentação bem balanceada, uma alimentação com os nutrientes corretos. Eu vou ficar mais de ladinho aqui, porque daí eu para o outro lado, para o outro lado, está espelhado. Aí. Só que assim não dá, gente. Calma, gente, não criamos pânico. Aí, deu certo. Acho que agora... olha só, agora eu vou ficar bem pequenininho ali no cantinho, você vai me ver. Olha que maravilha. Que bom, queridos. E quando nós olhamos para esse programa que dizia você é o que você come, nós percebemos que é verdade. Quando nós temos uma alimentação bem balanceada, com os nutrientes corretos, em que nós não cometemos muito exageros, não exageramos no açúcar, no sal, e nós cuidamos da alimentação, essas pessoas que cuidam da alimentação têm a possibilidade de provar de uma saúde, de um vigor muito melhor do que aqueles que, como eu, não cuidam tão bem da sua alimentação. Acontece, queridos, que nós nem sempre percebemos que isso também é verdade a respeito da nossa vida espiritual. Se nós nos alimentamos e alimentamos o nosso coração de coisas erradas, de alimentos espirituais estragados, então é inevitável que a nossa vida espiritual também seja extremamente frágil, extremamente desgastada. No entanto, queridos, se nós cultivarmos o hábito de nos alimentarmos da palavra, bebermos da oração, alimentando o nosso coração de coisas boas e de coisas virtuosas, então a nossa vida espiritual será mais forte, será mais saudável, será mais disposta, será mais cheia de energia. A grande diferença, queridos, entre a nossa nutrição material, aquilo que nós ingerimos, e a nossa nutrição espiritual, é que na nossa alimentação material, queridos, nós comemos daquilo que nós podemos comer, não é verdade?
Eu explico, ainda que muita gente, ou a maioria das pessoas goste de um bom churrasco, né, como eu, é praticamente impossível comer churrasco todos os dias. O que a gente come normalmente é o arroz, feijão, o bife, ou o arroz, feijão, ou quer dizer, ultimamente não está dando nem para comer arroz direito, né? Mas ainda assim, é praticamente impossível comer churrasco todos os dias. Mas com a nossa alimentação espiritual, queridos, é um pouco diferente. Porque enquanto na nossa alimentação nós nos nutrimos daquilo que podemos, né? Então, nós comemos aquilo que podemos comprar, nós comemos aquilo que pode ser, que é adequado ao nosso dia a dia e tudo mais. Então, na nossa alimentação espiritual, queridos, nós só nos nutrimos daquilo que verdadeiramente nós desejamos. Nessa bem-aventurança, queridos, Jesus estabelece qual deve ser efetivamente o desejo de um cristão verdadeiro. O desejo de um verdadeiro cristão, queridos, o anseio de um verdadeiro cristão é o anseio por justiça. Acontece, irmãos, que o mundo em que nós vivemos não é um mundo que anseia por justiça, que deseja justiça. Eu sei que em algumas instâncias, quando nós vemos algumas pessoas ou organizações não governamentais, ou quem sabe algumas instituições lutando por causas sociais, em favor dos oprimidos, então pode parecer para nós que há algum anseio, algum desejo por justiça nisso tudo. No entanto, queridos, nem sempre, ou no entanto, sempre que nós temos uma disposição de batalhar por alguma causa, pode ter certeza, existe algum egoísmo ou alguma pecaminosidade envolvida, ainda que esteja fantasiada de altruísmo, ainda que esteja fantasiada do desejo livre de fazer justiça. E isso acontece, queridos, porque em última análise, a satisfação do mundo não é uma satisfação do ansiar alguma coisa, do desejar alguma coisa. A sociedade em que nós vivemos pensa em satisfação como ter alguma coisa. No entanto, quando Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados, ele diz que nós somos bem-aventurados porque nós ansiamos algo, porque nós desejamos alguma coisa. Definitivamente, queridos, nós nunca pensamos em felicidade, nós nunca pensamos em contentamento quando nós desejamos algo, ou quando nós queremos comprar ou adquirir algo. Mas nós pensamos em felicidade e contentamento, queridos, quando nós possuímos aquilo que nós desejamos. Não é verdade? É assim que normalmente nós pensamos alegria, felicidade, contentamento. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu vou ser contente quando eu tiver isso. Quando eu possuir essas coisas. Na cabeça do homem natural, é somente quem tem o que quer que pode se sentir satisfeito. E a grande prova disso, queridos, é que nós, invariavelmente, lamentamos quando não temos algo, nós lamentamos a necessidade. Quando nós percebemos que estamos precisando de alguma coisa, então nós nos sentimos incompletos, nós nos sentimos insatisfeitos. Pense em alguém que estuda, ou então que trabalha com você.
tudo o que essa pessoa mais deseja é a felicidade, não é verdade? É isso que ela te deseja quando você faz aniversário. Ah, seja feliz, né? Que você esteja cheio de felicidade. E ela mesma é o que ela mais deseja. Ela quer ser feliz e ela corre atrás dos objetivos de vida, pensando que quando ela conquistar esses objetivos, então é que ela vai ser feliz. Isso é o que o mundo mais deseja. Felicidade. E a grande prova disso, queridos, é que nós percebemos na nossa sociedade uma busca incessante pelo prazer, pelo entretenimento, por se divertir, por provar de alegria. E não são poucos, queridos, os cristãos que pensam exatamente da mesma forma. A grande diferença talvez seja que os cristãos substituíram a palavra felicidade por bênçãos. Tudo o que muitos cristãos fazem na vida, na sua vida espiritual, é buscar bênção atrás de bênção. As pessoas vão aos cultos e elas não querem adorar a Deus, elas querem se sentir abençoadas. Não é verdade? Não é isso que nós ouvimos muitas vezes? E por mais fiel que o pastor seja na pregação, na ministração da vida da igreja, por mais fiel a palavra que o culto tenha acontecido, por mais que ele tenha adorado o Senhor, nenhum ego estava em evidência, mas o Senhor estava em evidência, e ele foi honrado, e ele foi adorado naquele culto, porque ela não se sentiu abençoada, então ela começa a procurar outra igreja. Mas isso acontece, queridos, porque nós constantemente nos esquecemos de alguns versículos que a maioria das pessoas, dos cristãos, sabe de cor. Quer ver um exemplo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua bênção. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a bênção de Deus. É isso que está escrito? Com certeza não, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua felicidade. Com certeza não é isso que está escrito. Como é que é o versículo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça do reino é o que nós temos que buscar em primeiro lugar. No entanto, queridos, nós continuamos a buscar as coisas que queríamos acrescentar nas nossas vidas, ao invés de buscarmos a justiça e o reino de Deus. E é justamente sobre isso, queridos, que Jesus está nos falando nesta bem-aventurança. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque estes, e somente estes, serão fartos. Agora, o que é sentir fome e sede? Quando Jesus nos diz que aqueles que são abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça, queridos, nós temos que entender o que significa, no contexto de Jesus, ter fome e sede. O pastor Lucas, algumas semanas atrás, ele tem nos trazido aí quando ele ministra a escola bíblica, ele tem falado um pouco de como era a cultura e o contexto dos tempos bíblicos, dos tempos de Jesus, e isso nos ajuda a interpretarmos um texto como este, por exemplo. O pastor Lucas, há algumas semanas, ele falou a respeito, em uma das aulas, ele falou a respeito de como eram os costumes alimentares nos tempos de Jesus. Você lembra disso? Na ocasião, gente, o pastor Lucas nos falou que as famílias costumavam alimentar-se no máximo 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Eles tomavam um café da manhã, né, que não era com café, obviamente, né, e então eles faziam uma refeição ao final do dia. E isso é completamente diferente dos nossos dias, não é verdade?
Hoje, nós fazemos pelo menos 3 grandes refeições diárias: o café da manhã, o almoço e a janta. E se nós seguirmos as recomendações dos médicos e dos nutricionistas, então nós deveríamos comer pelo menos uma frutinha no intervalo das refeições, não é verdade? Isso quer dizer que a cada 3 horas, pelo menos, nós estamos comendo alguma coisa. Queridos, eu ouso dizer que a fartura que nós temos em apenas uma das nossas refeições diárias, queridos, era o que alguém lá nos dias de Jesus comia em 3 ou 4 dias, se não for mais. Eu não duvidaria que aquilo que nós comemos no almoço, por exemplo, fosse aquilo que um judeu dos tempos de Jesus comeria em uma semana de refeições. Eu não duvidaria, queridos. Irmãos, nós estamos acostumados com uma realidade de fartura, de satisfação alimentar, não é verdade? Poucos de nós sabem o que é passar fome de verdade. Ter fome para nós é aquilo que a gente sente lá pelas 6 horas da tarde, quando nós não comemos nada depois do almoço, não é verdade? Você chega do trabalho depois de um dia corrido, em que você não teve tempo de comer alguma coisinha lá pelas 3, 4 horas da tarde, então você chega em casa e você diz: nossa, eu estou morrendo de fome. Isso é que é ter fome para nós, não é verdade? Estou com fome. Aí, o que a gente faz? Abre a geladeira e come alguma coisa. Mas nos tempos de Jesus, queridos, você dizia que estava com fome quando você nem lembrava mais quando você tinha comido pela última vez. Isso era ter fome. A gente caminha meia hora lá no Jardim Botânico, volta para casa e diz: nossa, que sede que eu estou. Então abre a torneira, bebe água. Mas na época de Jesus, você dizia que estava com sede depois de andar alguns dias no deserto sem saber o que era água. Há uma diferença muito grande entre o que é ter fome e sede nos nossos dias e o que é ter fome e sede nos dias de Jesus. Quando Jesus falou de ter fome e sede, queridos, Jesus está falando de inanição, irmãos. Não é aquela vontadezinha de comer, sabe? É fome mesmo. É sede de verdade. E a imagem que Jesus quer passar não podia ser melhor, irmãos, porque ninguém sente fome e sede uma vez só. Eu posso ter fome agora, me alimentar, mas se daqui a algum tempo eu não voltar a me alimentar, eu vou sentir fome de novo. Eu estou me hidratando, ou então eu bebi alguma coisa na hora que cheguei aqui, mas se daqui a algumas horas eu não beber de novo uma água, então eu vou sentir sede. Ninguém sente fome e sede uma vez só. A fome e a sede demonstram a necessidade recorrente que nós temos de nos alimentarmos, de nos hidratarmos. Mas isso não é tudo, queridos. Porque fome e sede exigem satisfação. Quer ver uma coisa? Você sai de casa às 7 da manhã, depois de ter tomado o seu café da manhã. No entanto, aquele vai ser um dia atípico, um dia muito corrido no trabalho. E então você nem tem tempo de almoçar. Durante a tarde, o trabalho se acumula e você não tem tempo de parar para comer uma bolachinha, tomar um cafezinho. E então, depois de ter tomado o café da manhã, só às 7 horas, você chega em casa às 6 horas da tarde e você está varado de fome, não é verdade? Imagina isso, tomou o café da manhã, não comeu mais nada o dia inteiro e você chega em casa morrendo de fome às 6 horas da tarde, então você abre a geladeira e tudo o que você tem para comer é uma mísera
folha de alface e uma azeitona. Então, você, cheio de alegria, come aquela folha de alface, devora aquela folha de alface, na verdade, come aquela azeitona e então você está completamente satisfeito, certo? Claro que não. Se fosse possível, você comeria um boi naquele momento. Imagina depois de correr uma meia maratona, eu não sei se o presbítero Cleuber está conosco nessa manhã, mas ontem ele falou que ele correu uma meia maratona lá no Canadá. Imagina que você correu mais de 20 quilômetros. E então você, depois de correr 20 quilômetros, eu chego para você com água, mas num conta-gotas. Com certeza aquelas poucas gotinhas não vão satisfazer a sua sede. Fome e sede, queridos, exigem satisfação. Nós não ficamos satisfeitos enquanto não comermos uma refeição do tamanho da nossa fome. Nós não ficamos satisfeitos enquanto nós não tomamos uma quantidade de água suficiente para matar a nossa sede. Jesus diz, queridos, que esse é o tamanho do nosso desejo por justiça. É um anseio desesperado, uma necessidade recorrente de sermos satisfeitos por justiça. Mas que justiça é essa da qual Jesus está falando? Lembre-se, nós não estamos falando de coisas naturais. Desde o início do nosso estudo a respeito das bem-aventuranças, eu tenho insistido nisso, ou seja, a justiça da qual Jesus está falando aqui não é a justiça das leis ou a justiça dos tribunais, também não é a justiça social, que nos últimos dias parece ter ocupado a missão e a prioridade da igreja, muito mais inclusive do que o próprio Evangelho. Mas preste bem atenção, as bem-aventuranças não são um moralismo cristão. Eu tenho insistido nisso também. Essa justiça, irmãos, queridos, essa justiça, queridos, não é uma simples respeitabilidade ou moralidade religiosa. Não são as leis que o mundo traz para nós. A justiça da qual o Senhor está falando, queridos, é a característica de alguém que quer estar bem com Deus. A justiça da qual Jesus está nos falando aqui, irmãos, de maneira bem simples, consiste em uma retidão constante. Fazer aquilo que agrada a Deus. Uma pessoa justa é alguém que pratica consistentemente um comportamento que reflete a vontade de Deus. Justiça é a característica de alguém que quer estar bem com Deus. Mas perceba que é um anseio desesperado por isso. É uma necessidade desesperada de fazer aquilo que é certo para Deus. E de onde isso vem, queridos? Vem do fato de que nós enxergamos o quanto nós somos falhos, limitados, pecadores. Vem do fato de que nós enxergamos que nós somos cheios de moralismos, cheios de justiça pessoal, mas ao mesmo tempo nós percebemos o quanto todas essas coisas nos deixam insatisfeitos. Nós estamos, queridos, constantemente insatisfeitos, com fome. O meu slide aí entrou na ordem errada, mas não tem problema. Nós estamos constantemente insatisfeitos, com fome e sede de uma justiça que nós não temos.
Os verdadeiros cristãos, irmãos, percebem que o pecado, que a rebelião, que os maus desejos, percebem que a idolatria nos separa de Deus, nos separa da face de Deus. Então, tudo o que nós mais desejamos é retornar a essa perfeita comunhão com o Senhor. Nós queremos nos ver livres desse poder maldito que nos faz mal, que nos domina, que nos torna pobres de espírito. Nós desejamos ter a nossa alma cada vez mais satisfeita em Deus. O que acontece é que os nossos maus desejos nos atrapalham. O maior desejo de um cristão, de alguém que tem fome e sede de justiça, é o desejo de ser livre do próprio desejo de pecar. Ser cristão, queridos, é mais do que uma simples consciência de que nós somos pecadores. Ser cristão, irmãos, é desejar ardentemente, ansiosamente, se ver livre do pecado, vivendo em retidão constante, livrar-se desse eu maldito e idólatra que continua nos aprisionando, que continua nos privando de uma comunhão ainda mais intensa com o Senhor. Ter fome e sede de justiça, queridos, é o desejo que nós temos de sermos santos. Ter fome e sede de justiça é desejar ardentemente exibir o fruto do Espírito em cada uma das nossas ações, é desejar ser semelhante a Jesus em todos os nossos pensamentos, palavras e ações, é conhecer a Deus e desfrutar de plena comunhão com Ele, de comunhão perfeita com Ele, andando com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo, em pureza, em santidade, em plena luz. É desejar essas coisas acima de tudo mais, queridos. Acima da felicidade, acima das bênçãos. Mais do que nós desejamos os bens, nós deveríamos desejar viver em santidade, em retidão constante. Mas onde é que isso acontece nas nossas vidas, irmãos? Será que essas coisas viriam até nós através dos nossos esforços? Ou através das nossas virtudes, ou então através do nosso caráter, ou então, quem sabe, da educação que nós recebemos? Queridos, na primeira bem-aventurança nós já falamos sobre isso. Nós somos humildes de espírito. Não existe nenhum esforço, ou então virtude, ou caráter, ou educação que nós tenhamos que é suficiente para Deus. Essas coisas acontecem nas nossas vidas, irmãos, a partir de uma doutrina, ou então a partir de algo que acontece na nossa vida, que nós chamamos de justificação. Talvez isso pareça teológico demais, mas faz todo sentido falarmos sobre isso aqui. O que Jesus tem em mente, queridos, é falar sobre algo que nós, na teologia, chamamos de imputação dupla. Está aí na sua tela, mais ou menos, o que significa. A imputação dupla, queridos, significa que quando nós somos justificados pela fé em Jesus, Deus atribui os nossos pecados e a nossa culpa a Cristo. No entanto, isso não para por aí. Deus também atribui a justiça e a inocência de Cristo a nós. O apóstolo Paulo fala assim: Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos nos tornar justiça.
Normalmente, queridos, como os cristãos só vão até a primeira parte. Eles pensam assim, legal, Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, levou a minha culpa, então agora eu estou perdoado. Mas normalmente, irmãos, nós nos esquecemos que a justiça e a inocência de Cristo foi atribuída a nós também. Não foi apenas os nossos pecados e a nossa culpa que foram atribuídas a Cristo na cruz do Calvário. Nós recebemos a sua justiça e a sua inocência. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós não precisamos mais procurar um jeito de ganhar créditos com Deus. Sabe como? A nossa conta bancária está cheia, transbordando de toda a justiça que nós precisamos, uma justiça que não é originalmente nossa, mas que é de Cristo. Ou seja, nós estamos satisfeitos. Nós provamos da fartura da justiça de Cristo. Preste atenção. Deus nos condicionou para essa justiça, queridos. Deus condiciona o relacionamento dele com os seres humanos a partir da justiça. O que acontece é que a única justiça que Deus aceita é a justiça perfeita de Cristo. E a forma que nós temos de obter essa justiça, irmãos, é somente pela fé. Nós não fazemos nada para merecer essa justiça, nós não fazemos nada para ganhar essa justiça. Lembre-se, nós somos pobres de espírito, falidos espiritualmente, nós não temos nenhuma justiça, e se supostamente nós achamos que temos alguma justiça, essa justiça não passa de um trapo de imundícia para Deus. Um dos piores erros dos seres humanos, queridos, é quando percebem que não tem justiça nenhuma, tentar construir uma justiça. Então, quando nós nos percebemos injustos, quando nós nos percebemos indignos, quando nós nos percebemos falidos espiritualmente, então o que a gente quer tentar é construir uma justiça para nós. Verdade, eu não sou justo, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer boas obras, eu preciso ir para a igreja, eu preciso tentar ser alguém melhor para ser justo. Acontece, queridos, que esse tipo de justiça nunca vai satisfazer a vontade de Deus. Mas por uma operação do Espírito Santo, queridos, nós começamos a perceber que a justiça que nós precisamos desesperadamente, como se tivéssemos fome e sede, é a justiça de Cristo. A partir do momento que nós cremos em Jesus e confiamos nele para a nossa salvação, queridos, Jesus troca a nossa suposta justiça pela sua verdadeira justiça. Jesus não é para nós apenas o nosso exemplo. Jesus não é para nós apenas o nosso ajudador. Jesus é o nosso Salvador, queridos. Nós não somos seres humanos mais ou menos, que precisamos apenas de uma reforma básica, apenas de uma pintura, apenas arrumar os buraquinhos. Não. Uma reforma nas nossas vidas não é suficiente. O que nós precisamos é de um resgate. Jesus é o nosso resgatador. E se isso não acontecesse, queridos irmãos, se isso não fosse real nas nossas vidas, então nós nunca seríamos aceitos por Deus.
Mas quando Deus atribui a justiça de Cristo a nós, uma justiça da qual nós ansiamos, uma justiça que nós sentimos fome e sede, então nós não precisamos mais ficar inventando uma forma de ganhar créditos com Deus. A nossa conta já tem toda a justiça que nós precisávamos, queridos. Perceba, Jesus não está dizendo que nós temos que fazer alguma coisa, que nós temos que fazer algum tipo de justiça para nós, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Jesus está dizendo que nós não conseguimos atingir esse tipo de justiça. Ter fome e sede de justiça é ter a consciência de que a nossa justiça nunca será suficiente diante de Deus, por mais que ela aparente ser correta, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos entreguemos para construir uma justiça para nós, queridos, essa justiça sempre vai ser insuficiente. O cristianismo não é a mensagem a respeito de como você pode fazer de si mesmo um cristão. O cristianismo é a mensagem a respeito de você parar e abandonar a sua tentativa inútil de salvar-se a si mesmo por meio das suas virtudes, por meio dos seus méritos, por meio da sua religiosidade, por meio da sua moralidade, ou então pela sua educação familiar. O cristianismo é a mensagem do nosso arrependimento a respeito da nossa justiça própria, para então obtermos a justiça de Cristo. E é aí, irmãos, que entra a graça. Eu tenho enfatizado desde o início que as bem-aventuranças não se tratam de moralismo, de ética cristã. Porque mesmo que nós não possamos atingir essa justiça, mesmo que a gente não consiga construir essa justiça para nós, nós podemos receber essa justiça como um presente. Nenhum outro tipo de justiça pode satisfazer a nossa alma que tem sede e fome. Qualquer outro tipo de justiça vai nos tornar absolutamente infelizes. Uma justiça falsificada vai nos matar de fome. Tentar se justificar diante de Deus com qualquer coisa que não seja a justiça de Cristo é como beber a água do mar. Vai te deixar com mais sede ainda. Ninguém nunca vai se sentir abençoado longe de Deus. Tudo é graça de Deus. Para que nós sejamos abençoados dessa forma, queridos, então, tudo o que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa mais profunda necessidade. Uma fome e uma sede ao ponto da inanição, que nos ameaça de morte. E então, Deus, na sua graça, nos dará da justiça de Cristo. Assim que nós passamos a ansiar por essa justiça, queridos, a justiça perfeita de Cristo, então, é porque nós somos justificados em Cristo, devido à retidão que existe em Cristo. A barreira do pecado é removida, nós não temos mais culpa, nós estamos fartos de toda justiça que nós precisávamos. Caminhando para a nossa conclusão, queridos. O Evangelho nos diz que Jesus pode satisfazer a nossa fome e sede de justiça. E Jesus realmente nos satisfaz. Mas essa satisfação em Cristo, queridos, nos traz mais fome ainda. Nós ficamos
com ainda mais fome, mesmo estando satisfeitos, fartos na justiça de Cristo. Entenda, nós somos perfeitamente satisfeitos em Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos continuamente insatisfeitos, porque vemos na cruz do Calvário a nossa necessidade de comida e bebida. Nós vemos na cruz do Calvário a nossa falta de justiça. Por isso, nós continuamos a ver a nossa necessidade contínua da justiça de Cristo. Em Jesus nós temos a nossa justiça satisfeita, a nossa necessidade de justiça satisfeita. Na cruz nós enxergamos a nossa imensa necessidade, mas também contemplamos a plenitude de Cristo. Isso quer dizer que nós não precisamos mais ficar procurando alguma coisa para justificar a nossa existência, para nos justificar diante de Deus. Em Cristo nós temos toda a justiça que nós precisamos. Você não precisa mais ficar se perguntando se Deus te aceita. Você não precisa mais se preocupar com o que é que vai acontecer quando você pecar e pisar na bola e falhar na sua fidelidade. Você está absolutamente seguro na justiça de Cristo. Se, de fato, Jesus é a sua justiça. Se Jesus matou a sua fome de justiça, então você está com o pandulho cheio de justiça. Você não precisa de mais nenhuma. A pergunta é: você está verdadeiramente satisfeito na justiça de Cristo? Ou você ainda está tentando fazer de você mesmo um cristão, desenvolvendo a sua própria justiça, a sua própria moralidade? Você tem se percebido cada vez mais livre do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da necessidade de se autoproteger. Você tem se visto cada vez mais livre de uma religiosidade fingida. De fato, queridos irmãos, todos nós possuímos algum tipo de justiça. Todos os seres humanos têm algum tipo de justiça em que confiam. A questão é, de quem é essa justiça? Se você está sentado na mesa, comendo do seu próprio prato, da comida que você fez, então é inevitável que você vai morrer de fome e você nunca vai conhecer a satisfação. Nunca vai conhecer a fartura do Evangelho. Mas se você está na mesa, junto de Jesus, esbaldando-se na justiça de Cristo, então aproveite, porque ela é sua. Você com toda certeza ficará satisfeito. E assim, satisfeito, bem nutrido, alimentado, fortalecido, então é aí que você começa a vencer os maus desejos do pecado. É aí, na justiça de Cristo, que nós somos fortalecidos para vivermos a justiça que nós tanto desejamos. Você vai receber forças para resistir a Satanás. Você vai ser capacitado a se tornar mais que vencedor contra tudo o que vier contra você, os seus maus desejos, os seus maus pensamentos, a sua vontade errada. Jesus vai vir até você, passando a viver em você, e continuamente você se verá livre do poder do pecado, num processo contínuo de santificação que vai
satisfazendo cada vez mais a fome e sede de justiça que nós temos. Abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque em Jesus nós nos vemos satisfeitos. Em Jesus nós estamos fartos de toda a justiça que nós precisávamos. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu espero que esse tempo de aula de escola bíblica possa ter servido para você como um grande incentivo para você parar de tentar se justificar, parar de tentar encontrar uma justiça, de construir uma justiça própria e confiar plenamente na justiça de Cristo.